pessoal, tudo bem? Bom falar com todos vocês, aos queridos constitucionalistas. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Meu nome é Diego Cerqueira, para você que ainda não me conhece. Se você se prepara para o exame da OAB ou até mesmo está estudando para concurso público, fica aqui nesse vídeo para você entender um pouquinho mais sobre o princípio da inviolabilidade domiciliar. Nos termos da nossa Constituição, artigo 5º, inciso 11, ela vai nos dizer que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador. A regra geral é o princípio da inviolabilidade domiciliar ou inviolabilidade do lar. Sem o consentimento do morador, não há possibilidade de se adentrar no domicílio de terceiro. Eventualmente você chega lá e bate na minha porta, professor, libera aí para poder entrar. Se não houver o meu consentimento, não há possibilidade de se adentrar à minha residência. Obviamente que no artigo 5º, inciso 11, vai aparecer aqui a legenda para vocês, nós temos algumas exceções. E o próprio texto constitucional diz isso, salvo em caso de flagrante delito, ou para prestar, por exemplo, socorro, ou terem visto uma situação de desastre, ou ainda durante o dia, por determinação judicial. Dentro desse cenário aqui, eu quero fazer algumas análises com vocês. Primeiro ponto, qual é o conceito de casa? O Supremo entende que o conceito de casa é qualquer compartimento habitado, inclusive os compartimentos de habitação coletiva, como é o caso aí dos hotéis, dos albergues. Então, dentro do conceito ali de casa estaria abrangido, por exemplo, a inviolabilidade domiciliar. Tanto é que quando a gente se hospeda no hotel, a gente coloca a eventual autorização ali para a equipe do hotel poder, por exemplo, fazer a entrada ali naquele momento, né, que você liberou para fazer a higiene, enfim, do quarto nesse sentido, tá? Os compartimentos que são privados, que não são abertos, por exemplo, ao público para o exercício de uma profissão, os escritórios de advocacia, os consultórios médicos, as salas comerciais. Diego, elas são protegidas? São protegidas, tendo em vista a existência de uma atividade ali profissional. Agora, obviamente que o próprio STF faz algumas ressalvas. Não é possível colocar um manto protetor sobre esses, digamos assim, estabelecimentos, sobre uma potencial inviolabilidade domiciliar se estiver cometendo atividades ilícitas. Tanto que o próprio STF já permitiu a colocação de escutas telefônicas para ter em vista indícios de prática de atos ilícitos, mas a utilização de escutas para obtenção ali de provas, né? Mas enfim, uma matéria um pouco mais profunda no âmbito do direito penal. Assim como é possível se falar também barcos, trailers, consultórios odontológicos, médicos. Nesse contexto aí, a gente poderia inserir a cláusula da inviolabilidade. Poxa, Diego, e bares e restaurantes? São locais abertos ao público. Então, aquele salão principal, onde tem ali as mesas para servir, enfim, e receber, né, a clientela, ali não está protegido pela inviolabilidade domiciliar. Agora, se poderia pensar, por exemplo, aquela salinha lá no fundo, por exemplo, de um restaurante ou de um bar, onde fica ali a parte de contabilidade ou a parte da administração. Aquela sala lá ao fundo, ela poderia ser considerada ali dentro do conceito de casa e teria um manto protetor da inviolabilidade domiciliar. Aí, obviamente, o Poder Judiciário vai analisar cada caso, tendo em vista as circunstâncias, né, do caso concreto. Um outro ponto interessante, que às vezes já até recebi em aula, poxa, Diego, e a questão do caminhão, da boleia do caminhão? O STJ ele tem um entendimento até interessante que entendeu que a boleia do caminhão, por ser um ambiente que é um veículo móvel, né, ele não estaria protegido pela inviolabilidade do domicílio. Eventualmente, uma arma apreendida no interior do caminhão configuraria um crime de porte ilegal de arma de fogo e não um crime de posse. Isso se daria em razão do caminhão não ser um ambiente estático, ou seja, ser móvel, e, portanto, não ser conhecido como um local de trabalho. Mas aí uma outra questão também que fica para quem se prepara mais para o tema do direito penal.
Lembrando mais uma vez que não é possível invocar a cláusula da inviolabilidade domiciliar, alegar, por exemplo, a inviolabilidade do lar, meramente a alegação quando se tem a prática de atos ilícitos, quando se resta comprovado que está se utilizando aquele ambiente ali para a prática de atos ilícitos, tá? Comentei, inclusive, já decisões do Supremo nesse sentido. Qual é o grande detalhe aqui para fins de prova até do ponto de vista da OAB e, em linhas gerais, provas de concurso? Nós temos algumas exceções. As exceções elas vão caminhar no seguinte sentido, tá? Em uma hipótese de flagrante delito, em uma situação de socorro, enfim, está acontecendo a necessidade de invadir, de arrombar a porta de um determinado local ou de uma residência, porque a casa está pegando fogo, então precisa invadir. E, eventualmente, uma situação de desastre, como poderia ser decorrente também de um incêndio, enfim, alguma enchente, alguma situação de calamidade ou um desastre natural, tá? E durante o dia, por ordem judicial. Muito se discutiu essa questão do dia, alguns até vão falar em um critério físico, astronômico, tem doutrina que vai dizer, olha, o crepúsculo do sol nasceu, o primeiro raio primeiro raio solar posto ao longo do dia, mas enfim, se discutia muito uma ideia, por exemplo, de início, né, do horário entre as 6 e as 18 horas, talvez muito até em razão da questão dos atos processuais, do ponto de vista aí do processo, mas em 2019 nós tivemos a nova lei de abuso de autoridade, vai aparecer aqui para vocês, que é a lei 13.869 de 2019, que passou a tipificar, por exemplo, a conduta como crime aquele que eventualmente cumpriu um mandado de busca e apreensão domiciliar após o horário das 21 horas e antes das 5 horas. Então hoje me parece até que é um marco interessante, mais objetivo, pode cair em provas de concurso, pode cair em provas do OAB, no que diz respeito a um parâmetro legal para se considerar o conceito de dia, né, entre as 5 e as 21 horas. Do ponto de vista aí de jurisprudência, o que é que eu posso destacar para vocês? Inviolabilidade domiciliar também alcança as autoridades tributárias, eventualmente o fisco, se quiser realizar o cumprimento de alguma ação de natureza tributária, normalmente acontece com outros órgãos, com a polícia judiciária, enfim, com a Polícia Federal, com o Ministério Público. O Supremo entende que eles também precisam observar a questão da inviolabilidade domiciliar, tá bom? Se você gostou dessas dicas sobre o artigo 5º da Constituição, aproveite para deixar seu like e trazer também, eventualmente, algum conhecimento, se você tem noção de alguma jurisprudência ou de algum detalhe adicional, comente aqui embaixo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa receber os novos vídeos acerca dos comentários da Constituição. Grande abraço a todos vocês, até a próxima.